Amados de Deus, eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos, de poder estar na sua casa, onde quer que você esteja, ouvindo ou vendo este canal da Graça de Deus, que assim eu quero intitular, e pedir licença para entrar na sua vida, contar um pouco das nossas histórias. Eu sou o Padre Ipuan Ramos, eu sou padre aqui na Arquidiocese da Paraíba, em João Pessoa. Estou muito feliz de poder usar desse recurso, que é um recurso que a gente sabe que chega na vida das pessoas de forma muito rápida. E, claro, é um desafio, né? Estamos fazendo aqui o primeiro programa e quero que você participe conosco também desse início, dessa conversa. E o nome do nosso podcast, como você pode ver, é Assim Seja. É o amém de cada dia que precisamos todos os dias. Pedir a Deus a graça de compreender, entender que muitas vezes não é a partir de nós, mas a partir da vontade dele. O sim que Deus nos dá é aquele sim que nos abraça, mas ao mesmo tempo que nos educa. Então, assim seja para nós, é a confirmação de que, ouvindo a voz do Senhor, escutando a sua palavra, obedecendo aquilo que ele nos propõe, com certeza o nosso amém sempre virá. Porque Deus quer. Deus se esforça. Deus o tempo todo busca esta união. Assim ele deu o seu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo, justamente para facilitar essa aproximação. Por isso, seja muito bem-vindo. Que o seu assim seja aconteça hoje. E muito obrigado por passar esses momentos, né? Essas horas, esses minutos conosco. E claro, né? A gente já quer agradecer a todos os apoiadores. Né? A gente está aqui usando desse espaço maravilhoso aqui, ó, chamado Estúdios Prisma Mídia, né? É porque você sabe que a gente não... Esse inglês nosso não está muito atualizado não, tá bom? Então agradecer a Cássio, a Juan, a Diego, que estão aqui fazendo essa produção maravilhosa. E se vocês podem perceber aqui no cenário, o pessoal vai mostrar para vocês, tem aqui, ó, alguns itens e, claro, né, são expressões da nossa fé católica que nos dá, né, a oportunidade de rezar melhor, né, diante de imagens, de ícones, de peças tão belas. Então, esse programa, ele tem o apoio exclusivo do Espaço Católico Divino Amor, que fica lá no Mac Shop, aqui em João Pessoa. E quero mandar um abraço, né, para a Cibele e para a Fernanda Cioli, que são as proprietárias daquela loja bonita, viu? Uma loja cheirosa, se você quiser conhecer. Esses itens aqui são todos da loja, tá bom? E hoje a gente vai apresentar também esse kit da Quaresma de São Miguel, tá bom? Você fica aí para a gente apresentar depois o que é que tem dentro dessa caixa, tá bom? Mas é necessário que você fique conosco. Eu quero deixar vocês curiosos. E curiosos também, vocês estão querendo saber quem é que o padre convidou hoje, né? Quem foi? O programa de estreia, o primeiro podcast, quem foi? Quem foi? Gente, eu quero do fundo do coração agradecer esse casal maravilhoso. Eu vou aqui, a produção me passou aqui alguma ficha deles. E só para vocês terem um pouco mais de conhecimento, eles vão falar mais, né, deles, que é a Rafaela Galvão e o Felipe Alcântara. A Rafaela Galvão, gente, ela é publicitária, ela é influencer, ela é mãe, influencer no ramo da moda, viu? Não é isso, Rafa? Ela também, ela tem seguidores que, inclusive, ela partilha, né? Ela tem mais de 100 mil seguidores, olha para aí. Ela é influencer mesmo, uma pessoa que traz mesmo essa... Proprietária da OLC, é isso? Olic Beauty. Olic Beauty. Me ajuda aí. Produtos de beleza, cosméticos e cuidados pessoais. E também membro da comunidade católica Fraterno Amor. Né? Que o nosso querido fundador, Andrei. E feliz demais, Rafa, por você. Muito obrigada pelo convite. Ficamos muito felizes e tenho certeza que sairemos diferentes dessa conversa daqui hoje. Vamos aprender muito e temos muita coisa para compartilhar também. É isso que a gente quer, gente. E o nosso querido Felipe Alcântara, né? Esposo da Rafa, né? Marido dela. Antes de tudo, né?
Antes de tudo, esposo dela. Membro da comunidade católica Fraterno Amor também, eu já conheço, né? Já começo falando. Felipe é formado em turismo, para quem não sabia, né? Músico, cantor. Serve pra nada o turismo. Né? Surfista. Atualmente ele trabalha no marketing da Biblioteca Católica, é isso? Isso. Você vai dizendo, viu? Que depois você pega a pessoa que passou a sua ficha, né? Na adolescência ele já tinha a banda com os amigos. Eu acho que essa outra parte aqui a gente já vai contar, né? Para não entregar todo o jogo, né? Bem-vindo, Felipe. Obrigado, padre. Que honra estar aqui e responsabilidade também, né? No primeiro programa, que eu sei que é um programa que com certeza vai gerar muitos frutos na vida das pessoas que estão nos assistindo, não só agora, mas ao longo de todo esse projeto. Que Deus abençoe, assim seja, né? E conte com a gente, não só no primeiro, mas em outros. A gente vai estar aqui sempre dispostos a somar de alguma forma e contar um pouquinho das nossas experiências, que são muitas, apesar do pouco tempo de vida, né? E tá aqui um casal que gosta de conversar, viu? Pois é. Então a conversa vai ter muito resultado hoje, viu? Que bom, gente. Inclusive, o nosso Assim Seja, o nosso podcast, ele vai se construindo também a partir, vou até explicar para vocês aqui também, a partir de nossas histórias, daquilo que a gente pode trazer também como uma tradução da compreensão da fé, né? E também música, né? A gente também quer, no nosso podcast, viu? Tá bom? Vocês fiquem aí ligadinho, no nosso podcast, a gente sempre vai, na oportunidade, trazer alguém para cantar, ou até mesmo eu também vou cantar também, enfim, a gente vai fazer aqui esse momento da graça de Deus. Olha aí. Pois é, meus queridos, então estamos aqui, né, no nosso primeiro programa, e quando foi para a gente pensar em alguém, a gente podia até trazer só a Rafa, que também ela já é uma pessoa extremamente competente na sua área, ela tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa para mostrar para a gente, né, no ramo, no trabalho dela. Também o Felipe, que já é uma pessoa conhecida assim, né, do grande público, em virtude da profissão que ele exerce Sim. hoje, né, que é músico. Mas, assim, eu insisti muito que fosse vocês dois, assim. Eu queria muito que vocês pudessem trazer... Para a igreja somos um só, né? Então, o senhor está em comunhão com a igreja. Então, por isso então tá certo, né? Foi aplicado bem essa exatamente. ideia do. Então, assim, quando eu queria, mesmo assim, que viesse os dois, a insistência foi justamente para que vocês pudessem trazer um pouco dessa história, assim, de vocês, né? Sim. Quem é a Rafa, primeiramente? Quem é o Felipe, né? E como foi que vocês, assim, se encontraram neste mundo, assim? Como foi a proposta que ambos se escolheram dessa forma, assim? O senhor quer ouvir minha versão primeiro ou a versão dela? Porque a são versão versões verdadeira. Não, assim, o nosso encontro foi totalmente diferente, o contexto, né, do estilo de vida que nós temos hoje. Na época, Felipe fazia parte da banda Os Gonzagas e eu estava acompanhando uma amiga numa gravação de um programa, que eu não lembro de o nome TV. agora. Sala de Reboco, Sala que de na época era Reboco. apresentado pelo Santana, o cantador. Sim, Isso. Sala de Reboco. E eu não conhecia a banda, fui acompanhando uma amiga que também faz parte de uma comunidade católica hoje, em adoração, Maiara. Na época, cantava numa banda de forró também. Maiara Gonçalves. Isso, Sim, foi a amiga que apresentou, madrinha de casamento, faz parte da história, assim, total Desde da o gente. princípio. E aí, na apresentação, o Felipe foi cumprimentar a Maiara na mesa, me viu lá, assim, a gente, boa noite, e no dia seguinte me adicionou no Facebook, oi, tudo bem? Lembra de mim? Estava ontem no programa, nos falamos, e desde então... Simpático, né, padre? Gente boa, né? Né? Ele joga o charme, né? Ele joga aquela conversa de surfista, né? E eu confesso que, diferente dele, Felipe é assim, Felipe é aquele amigo de todos. Eu brinco até dizendo que é vereador, assim, porque ele conhece todo mundo. Ele chega, ele cumprimenta. Os meninos estão rindo nos bastidores, porque todo Essa intriga mundo da oposição. sabe que ele é assim. Legal. Eu sou meio que o oposto. Eu sou mais tímida, sou mais reservada, Rafa. reservada. Eu chego, se eu não conheço ninguém no lugar, geralmente eu fico calada até que eu alguém... sou o que chega num lugar e falo com todo mundo, 2 beijinhos, abraço e aí, tudo bem. Oi, e Rafa fala um gente, oi tudo geral, bem? assim, oi, gente, cheguei. Mais contida, Então, né? ela é mais expansiva. Né? Engraçado, porque o meu trabalho não tem nada a ver com esse perfil, né? Mas eu sou bem mais tímida do que Felipe. Mas você sabia que isso aí é interessante a gente pensar assim, traçar um perfil, né? Do nosso próprio comportamento, assim. A gente ir e vendo que você é tão diferente dele, digamos assim, né? Você Total. consegue identificar. Eu acho que é isso que traduz, assim, uma relação tão estável e tão bonita, né? Tão sim. rica que vocês conseguem, né? Somos Porque complementares, né, na verdade. Talvez o que falta
em você, ela consegue. Sobra né? nela e vice-versa. E vice-versa, né? Talvez. Exatamente. Eu acho que é um convite eterno ao crescimento e à evolução, né? Porque no início era muito chocante. É até engraçado, assim, quando a gente se conhecia, eu tinha 17 anos, fazia faculdade. E eu tinha um professor de psicologia que toda vez que ele encontra a gente, ele lembra Até desse hoje. episódio. Um dia desses a gente encontrou ele, rapaz, eu quase acabei com esse casamento. Porque eu olhava para Felipe, eu via um mundo totalmente diferente do meu, assim, era uma pessoa que tinha um perfil muito diferente. E eu achava que não tinha como dar certo. Na minha cabeça, os opostos não tinham como, assim, evoluir ou crescer juntos. Era sempre, não, vai dar errado. E aí eu, muito imatura, com 17 anos, fui pedir orientação do meu professor de psicologia, né? Augusto, o que é que você acha? Você acha que tem chance disso dar certo? Ele, rapaz, eu acho que não. E aí, quando eu falei a Felipe, ele ficou abalado. Não, Rafa, eu não acredito que não aceito esse não. Mas, graças a Deus, insistimos. E diferente depois do que eu achava, entendemos, né, que é uma escolha juntos. diária, né? Não tem isso de... o príncipe encantado, Não a princesa existe... encantada. E sim a escolha diária ali, de todo dia acordar e eu decido por Rafa. Hoje eu decido por ela, eu decido por ela. Até hoje é assim, graças a Deus. Claro que na época a gente não tinha essa compreensão, até porque eu nem acreditava em Deus praticamente. Então, Rafa também foi um grande canal de graça dentro dessa história toda, né? Essa parte que a gente também queria, que a gente vai tocar também, né? E eu tenho certeza que, apesar daquilo que atraiu um ao outro, eu acho que chegou um momento também que quando eles se encontram, ele teve Deus, né? Deus abençoa. Para abençoar ali, ser o amém da vida de vocês, eu acho que tudo mudou, né? Com certeza. Na entrada da comunidade. Como foi que vocês conheceram a comunidade Fraterno Amor? Então, né? Eu vou voltar algumas casas, porque do encontro com o Rafa, nosso encontro, da gente se conhecer até a comunidade, foi um longo caminho, porque existia, apesar de todas as diferenças da personalidade de cada um, existia uma diferença na forma de enxergar o mundo e na forma de viver a fé, né? Rafa sempre foi uma pessoa que veio do berço católico, a avó dela, inclusive morreu como carmelita de hábito, não foi, Rafa? Sim. E foi uma né? grande mulher. E eu gosto de contar assim, porque isso me emociona e me motiva também, ela, quando se tornou viúva, ela resolveu... Ela viveu e morreu para a igreja, assim. E ela faleceu por mais ou menos uns 5 anos, 4 a 5 anos. As pessoas iam toda terça-feira na casa da minha avó. Nós moramos lá por um tempo, então isso é bem nítido para mim. Essas imagens são bem nítidas para mim. As pessoas iam lá rezar o terço, porque ela fazia isso e levava a rua toda para rezar o terço com ela. Então, mesmo após o falecimento dela, as pessoas iam lá e rezavam o terço, todas as mulheres da rua, porque foi um movimento que, na época, ela era muito católica, ela iniciou aonde a gente morava. Então, a minha avó sempre inspirou assim, muitas mulheres da nossa família. E aí, Rafa tem toda essa carga, né, espiritual, e ela trouxe isso, até hoje é muito presente na vida de Rafa. Ela é uma pessoa que está sempre apontando para Deus. Tipo, tudo que ela faz, ela é hiper obediente, é uma pessoa muito metódica, né, até pela personalidade dela. Então, ela de fato é muito comprometida com tudo que faz. E na época eu vinha de um contexto estudante de turismo, surfava, tinha acabado de voltar de um intercâmbio em Portugal, que foi onde eu comecei a ver a música e como profissão. Quando eu voltei, entrei na banda dos Gonzagas, a gente começou a fazer um trabalho mais profissional da coisa. A coisa começou a ganhar um corpo que até então a gente não esperava. Mas, assim, meu relacionamento com Deus era muito distante, assim. Eu costumo dizer que eu era tão covarde que nem ateu eu conseguia ser. Porque vai que Deus existisse, eu estava pelo menos entre os últimos ali e de alguma forma daria certo. Então, eu era essa pessoa nesse momento do encontro. Minha família, uma parte é evangélica, outra parte é católica. Meus pais, por ter essa forma de cada família, essas duas realidades da família, eles não quiseram interferir na minha religiosidade e terminou que entre católico e evangélico eu não fui nada. E aí... optei por não fazer nada. Então, que inclusive hoje é uma coisa que a gente se compromete muito com a criação das nossas filhas dentro da fé católica, porque a gente sabe quanto é importante esse exemplo diário dentro de casa, né? Elas nos veem rezando, elas nos veem lendo um livro sobre a vida de um santo, elas nos veem indo para
pra missa, levando elas pra uma adoração. Então, E a elas gente já quer... cobram, né? Às Elas vezes já a gente, cobram. na correria, começa a almoçar, ela... Ei, nem rezou. Nem rezou, a Sabe? gente tem que parar pra elas já rezar. cobram. Mas isso é importante, porque você contando a sua história, dá pra lembrar um pouco assim, que eu também, muito tarde eu cheguei a conhecer Deus, né? Muito tarde, assim, parece muito assim, você contando, vem as minhas lembranças assim também, né? Como as histórias elas são semelhantes, assim, a gente Sim. às vezes acha que a nossa história, as nossas dificuldades, os nossos problemas são únicos, mas acho que tem muita gente que passa pelas mesmas situações. Com certeza. E é a importância de testemunharmos, né? Eu acho que esse é o grande mistério de Deus por trás do testemunho, né? Porque é onde a gente toca na ferida do outro, né? A gente contando as nossas, a gente toca na ferida do outro. E eu acho que Deus, ele de fato sempre tem algo que a gente nunca vai compreender como todo, mas ele, dentro desse pouco tempo que a gente já se relaciona, eu vejo as maravilhas que ele já realizou daquele Felipe que conheceu o Rafa para o Felipe que eu sou hoje. Então eu vinha desse contexto, ela vinha desse outro contexto, né? E a gente se encontrou num momento onde nada se encaixava. E no início, por falta de... Assim, eu, uma criança, 17 anos. Ele era bem mais... Tu tinha quantos anos? 25? Um jovem adulto. Brigávamos muito. Por quê? Eu, imatura, queria... Brigávamos não de... Não de briga, assim, mas assim... de não quando chegar o assunto num era acordo. fé, por exemplo, às vezes acontecia ali, tu vai fazer o que hoje à tarde? Não, vou me confessar. É o quê? Era. Tu vai se confessar, tu ainda acredita nisso? Isso é para o controle da sociedade. Eu tinha esse pensamento. Ele tinha eu esse tinha pensamento muito mesmo. presente. O dízimo era para controlar o dinheiro do povo. Às vezes confissão, eu ia numa adoração. tinha toda essa narrativa dentro de mim e eu reproduzia isso Mas assim. Mas você, assim, como é que você chegou a essa conclusão assim? Qual é essa verdade que passaram para você assim? Não, era tipo, assim, eu antes de entrar na universidade, eu ainda tinha algum tipo de relacionamento com Deus, de vez em quando rezava ali um Pai Nosso. Tipo, minha avó, por parte de mãe, que foi com quem eu fui criado, assim, mais próximo, ela era muito católica, então ela insistia muito que a gente rezasse antes de dormir. Minha mãe também, de certa forma, nos ensinou isso. Sendo que quando chegou ali, depois da escola para a universidade, quando eu entrei na universidade, o negócio desandou de vez. Que, assim, eu aprendi muito desses argumentos dentro da universidade, né? E como eu era fraco, assim, de personalidade mesmo, de acreditar e não ir lá e tentar entender, eu ia já julgando à distância, eu fui me deixando levar e cheguei a esse ponto de pensamento. Porque às vezes o ambiente da universidade, às vezes, né, ela meio que para você ganhar aquela carta de euforia, né, de libertação, a autonomia, meio que você precisa questionar tudo, né? E acho que isso é uma grande motivação que faz com que muitos jovens, às vezes, passem pelo que você passou. Sem dúvida, sem dúvida. Porque se falar tanto de respeito, se falar tanto de considerar as diferenças, e tem que acontecer. Claro. Mas é interessante a gente ver, assim, como a sua firmeza, Rafa, como o ser você, a importância de você ter convicções concretas, né? A importância de você não se envolver. Não abrir nem para um trem, né? Não se envolver. Porque, assim, o fato você estava apaixonada, você via, né? Você já queria que essa relação avançasse e tal, né? Eu fiz uma música logo, né, padre? Pra gente já começar fez a a conversa, aí o que acontece? claro. Com 3 dias, padre, com 3 dias que a gente se conheceu, esse menino fez uma música e me mandou. Eu corri, ele, mãe, olha o que esse menino mandou pra mim, minha mãe, Rafaela, ele deve fazer isso pra toda menina que ele Mas, Felipe... E na época não tinha chat GPT não, viu, padre? Ele fez mesmo. Inclusive, essa música foi trilha do nosso casamento, é muito bonita. Ah, depois a gente vai depois ouvir. ele tem a que gente cantar. Quer ouvir agora? É Eu muito tô até procurando a palheta, porque eu já ia tocar uma Não, palhinha gente, dela. já que vocês tocaram nesse assunto, pra gente ir para um outro assunto, né? Da história de vocês, então a gente Padre, vai eu tô ouvir. vendo que o senhor é muito formal, mas eu sou meio destrambelhado. Então, se eu tiver muito quebrando protocolo... Felipe, é porque a gente... É o primeiro programa, entendeu? A gente não vamos espantar o público, não. A gente fica aí em casa. Você pensa assim, gente, que Felipe programa já tá é esse, se sentindo né? em casa. Felipe Pronto, que bom. Porque eu também tô aqui, mas o pessoal me conhece. Qual o nome da música? É ela, né? Não, Felipe, não faça isso não. Rafa, é brincadeira dele, entendeu? É brincadeira dele. Como assim, Felipe? Não, é ela. É porque assim... Ela. Eu fui pegando exatamente tudo isso que a gente contou
E fica bem claro. E anos depois, né, que se tornou o tema do nosso vídeo de casamento, eu fico olhando assim, caramba, tinha coisas que Deus já suscitava ali ao meu coração, que faz todo sentido hoje, né? Entendi. E é assim, ó. Vamos lá. Tudo igual, tão normal, mas diferente. Tanta gente mudou, afinal, cada vida é um som. De repente, descobri o meu tom nela. Por mais incrível que pareça, ela que não sai mais da minha cabeça. Sentimento, mundo em oposição, sintonia, laços em comunhão. Sabe lá que destino traçar, semelhanças e divergências que vejo nela. Por mais incrível que pareça, ela que não sai mais da minha cabeça. Ela veste o meu mundo ao avesso. Olha os sorrisos, brincadeiras, em tudo me reconheço. Como eu não ia me apaixonar? Ele usou de uma estratégia. 3 dias que a gente se conhecia. Se conheceu, foi isso Foi mesmo. mais ou 3 dias menos depois, ele manda essa O música. cara é muito inteligente, ele já jogou uma música e disse assim, agora, não? Não, ai, Não não, levou a minha mãe, nem levou nem um Rafaela. lanche, nem um sorvete, não. Vou dar logo uma música pra ele. Pra ela, Se eu for falar de ver. lanche, aí... Não, o senhor entrou. O primeiro lugar que eu levei ela pra jantar foi o Mercado da Torre, né? Agora, Olha aí. padre, Original, entendeu? É. O mundo. preciso reconhecer minhas misérias. Eu era, assim, muito fresca, assim, de... Nível hard. Muito chata, assim, nessa época, sabe? No auge da chatice, de 17 anos, Felipe, você está disposta, tipo, a fazer o esforço, porque a gente, nossas realidades, assim, o nosso estilo de vida, os lugares que ele frequentava, que eu frequentava, ele já dizia, eu não vou nesse lugar com você, só tem gente chata. Aí eu dizia, eu também não vou nesse lugar que você vai, porque minha mãe não deixa, 17 anos, né? E aí ele, você tá disposta, vamos ali comer num lugar ali que eu amo, não sei o que lá. Eu, tá certo, vamos. Ele me levou no Mercado da Torre. Porque, Primeira padre, vez. deixa eu só explicar uma coisa aqui, inclusive para os jovens apaixonados aí. Geralmente as pessoas, quando conhecem as outras, elas fantasiam e vestem uma armadura que nem sempre é a realidade, né? Então a estratégia é a seguinte, você leva no pior lugar, porque o que vier depois, ela já viu que, caramba, ele sempre me surpreende. Ele não Em me geral enganou. fazem o quê? Ele Levam não me no enganou. restaurante mais top que existe. Aí, tipo, não tem como manter, né? Toda semana no restaurante mais top, aí vai baixando o padrão, aí a pessoa vai desapaixonando. No começo levava em tal lugar, Não. e agora tá trazendo Não, cachorro-quente. mas- Aí eu levei no Mercado da Torre, porque um cachorro-quente já era o restaurante mais top, entendeu? Mas, Depois. olha, Então a estratégia é essa, anotem que a aí. gente ri dessa história, mas uma coisa que me encantava nele era exatamente essa sinceridade, assim. Ele sempre foi muito transparente, nunca me enganou. Ele, olha, a minha realidade é essa, é isso, é o que eu acredito. Ele sempre foi muito sincero, ele nunca tentou impressionar ou vestir uma capa de uma pessoa que ele não era. E isso, num mundo de tantos personagens, encanta mesmo. Mas vocês acham que hoje é possível ver esse tipo de comportamento, essa relação que você está explicando agora, né? É difícil, hoje em dia, a gente encontrar um casal assim e você conseguir enxergar nele essas qualidades, assim, de forma tão clara. Foi assim, coisa de Deus, expostas, né? foi coisa de Deus. Enxergar nisso, né, padre? O padre só falando. Não.
enxergar nisso qualidade. Porque Eu vi potencial, né? Eu olhava É o Espírito e dizia. Santo. Mas sabe por que eu digo isso? Porque com certeza vocês convivem com outras pessoas, né? Sim. Entendem de relacionamento também, porque partilham também tanta relação de vocês, escutam a relação dos outros. Sim. E a gente sabe muito bem que hoje em dia é difícil as pessoas, porque as pessoas elas se relacionam, como você usar o termo, superficial. Isso. Então, assim, existe entre vocês dois, vocês estão juntos há 10 anos. Mais de 10 anos. 10 anos, né? 11 anos, foi em 2012 isso. 2 anos, né? Quer dizer, uma relação que vai se construindo, né? E se firmando cada vez mais. Mas vocês acham que hoje em dia, assim, não só pelos que vocês conhecem, mas a opinião de vocês, assim, qual o segredo disso, assim? O que é que vocês acham que deveria... primeira coisa, não só levar para o pastel, não só fazer uma música, não só impressionar, mas assim, na perspectiva do investimento mesmo, da relação mesmo, para que dê certo mesmo assim, quais os... Assim, eu acho que não existe ser humano perfeito. Acho não, e não existe fórmula também, né? Mas eu olhava para ele, apesar de não ser a parte superficial da coisa, exatamente o meu estilo, digamos assim, o que realmente importava, eu via muitos valores nele, com exceção da história da fé, que era uma coisa que realmente me incomodava e que era um ponto de divergência, assim. Era o que mais, assim... Os poucos atritos ameaçava que a o nosso gente tinha, relacionamento, era essa questão isso. da fé, sabe? E aí, eu acho que a grande virada, assim, o que me fez olhar para ele e pensar, não, agora é certo, sabe? É firme, assim, tá diferente. Foi exatamente esse processo de conversão, sabe? Então, apesar dele não acreditar, mas eu vi ali uma pessoa honesta, verdadeira, transparente. Felipe sempre foi extremamente transparente. Ele nunca vai falar alguma coisa para ser conveniente ou legal, sabe? Ou para ser aceito. Se já fez, em algum momento, eu não presenciei, mas eu sempre vi ali uma pessoa muito autêntica. E eu sentia falta disso, apesar de ser muito nova, com as poucas pessoas que eu já tinha me relacionado, eu não... Sabe? Foi diferente. Eu acho que teve dedo de Deus mesmo. Ele deve ter abençoado desde o início, porque foi diferente. Mas o que marcou, de fato, o nosso relacionamento, o momento em que eu passei a olhar para ele e dizer, tipo... Senti que era o sim eterno, né? O que me levaria ao altar, foi o processo de conversão dele. Que veio com a morte do meu pai, né? Eu e Rafa, Deus, ele sabe todas as coisas, né? Quando a gente se conheceu, tinham muitos conflitos em relação, principalmente, a essa questão da fé, né? Que eu não queria ir pra adoração, ela sempre ia. Que eu não queria ir pra missa. Eu sempre tinha uma resistência muito forte. Pro senhor ter ideia, eu fui uma vez a uma adoração no comecinho do namoro, ela e a mãe dela. E aí, quando o Santíssimo passou, assim, no meio do povo, né? Era um diácono, na época, que tava conduzindo. Ele parou ao meu lado, com o Santíssimo, assim. Eu fiquei de braços cruzados, olhando para o Ministério de Música. E aí todo mundo, cada um com sua devoção, sua forma de reagir ali, tocando e rezando, cantando. E eu, assim, de braços cruzados, olhando para frente. E o negócio aqui, e Jesus Eucarístico aqui, né, ao meu lado. Aí veio uma senhorinha, ela estava sentada na ponta do banco, pegou minha mão e me fez tocar. Aí eu toquei na hora, quando eu entrei no carro, já entrei. Cadê o livre-arbítrio que vocês pregam? Nunca mais eu volto aqui. Não me deram a liberdade nem de ficar na minha, não sei o quê. Então, eu era essa pessoa. E aí, os anos foram passando, a gente sempre nesse querer estar junto, mas isso ser um empecilho dentro do nosso relacionamento, porque Rafa, ela não negociava a fé dela, e eu, tipo, também tinha as minhas resistências. Mas, depois da morte do meu pai, pouco a pouco, eu fui me abrindo, né? Porque quando meu pai morreu, eu perdi o meu chão, assim. Meu pai era uma base pra mim. Era onde eu encontrava o verdadeiro chão, assim, de fato. Uhum. Que era meu amigo, era o cara que dizia, não, meu filho, vá lá, tente a música, eu tô segurando a onda aqui. Enquanto eu puder, arrisque. Era um incentivador me incentivava, sonhos, dos projetos. Ele que me ensinou a tocar, a parte musical veio muito dele. Então, eu tinha essa relação muito forte com ele. Quando ele morreu, eu comecei a me perguntar por quê. Por que tem tanta gente aí que... Se a vida era só isso, e aí
entrei, de fato, eu acho que a maturidade começou a entrar em mim aí. Porque até então eu era um jovem ali que estava vivendo dia de cada vez, sem ter muita perspectiva. Até a Rafa ela vai falar, né? Eu sou uma idosa de 89 anos. Ela me Eu perguntou com uma 17 vez, né? anos, com 17 anos uma vez, ainda lembro, na varanda lá de casa, Felipe, eu queria ter uma conversa séria com você. Felipe, o que foi? Tinha acabado de Quais surfar, são bem os de seus boa. planos para o futuro? Isso eu com 17 anos, Felipe com 25, 26. Não, falando sério, o que é que você pensa do futuro? Não, quero juntar dinheiro para viajar. E o quê? Tá massa. Pra viajar. Foi uma coisa assim. Quero Trocar minha moto, comprar moto e outra viajar. prancha. Aí eu, Felipe, não, eu tô falando sério, assim, falando sério, o que é que tu planeja, assim, o que é nada? Ele, não, viajar e trocar minha moto. Meu Deus, tá ruim, realmente tá. Então tá eu era essa complicado. pessoa. E quando meu pai morreu, eu de fato entendi que a vida não era um mar de rosas. Porque Rafa, quando me conheceu, ela falou: tu parece que vive num mundo encantado, porque nada tá ruim pra tu, não sei o quê. Mas de fato, até ali, eu nunca tinha passado uma grande tribulação. Minha vida era muito tranquila. Meus pais sempre foram casados, sempre me deram valores inestimáveis que até hoje eu trago comigo. Mas quando ele morreu, eu perdi assim uma parte daquela segurança que tinha em mim. E aí eu comecei a me abrir, né? E comecei a perguntar, mas por que Deus? Aí foi quando eu comecei a questionar Deus. Até então eu não acreditava tanto, mas eu comecei a questioná-lo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque meu pai... Sendo que eu, em determinado ponto, eu troquei o porquê pelo para quê. E aí foi a grande virada na minha cabeça, né? Porque eu comecei a enxergar os frutos da ausência do meu pai. Porque ele tinha deixado o suficiente para eu ser o que eu sou hoje. E a partir daquele momento era comigo. Era para que eu crescesse, para que eu buscasse levar a vida a sério. Então eu comecei a me relacionar de uma forma diferente com a vida. E Rafa sempre me trazendo para dentro da igreja. Então, quando eu perdi meu pai, ela, vamos para o encontro de jovens. Na época, ela tinha uma reunião do encontro de jovens que ela tinha feito. E eu sempre deixava ela ir embora. E comecei aí. Eu lembro que a minha primeira experiência real com Deus, assim, de senti-lo, foi uma reunião que teve na casa do AJC Neves, que era onde ela fez o AJC dela. E o círculo dela se reuniu, era próximo ao Dia dos Pais. E eu estava lá, do lado de Rafa. E chegou um momento que uma pessoa falou, vamos agora fechar os olhos e rezar pelos nossos pais. Estamos próximo ao Dia dos Pais. E é importante que a gente traga ao coração o nosso pai. E eu baixei a cabeça e falei, não vou rezar não tenho pai. Tinha acabado de perder meu pai há alguns meses. E aí foi quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez dentro de mim, dizendo, eu sou seu pai. Que lindo, cara. E aí, eu tava de olhos fechados, eu abri o olho, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém perto de mim, todo mundo com o olho fechado. Aí foi quando ligou, assim, algo dentro de mim falando, eu acho que Deus existe. E aí, eu comecei a ficar mais atento aos sinais de Deus na minha vida. E aí, passou algum tempo, alguns meses desse episódio, né? Eu sempre levava ela, mas ainda assim, não entrava, às vezes ficava ali. Aí um dia uma irmã dela de círculo mandou uma mensagem pra mim, Filipinho, vamos pra adoração hoje? E minha experiência com a adoração foi a que eu acabei de contar, né? Sim. E aí eu peguei e dei aquela resposta padrão de quem não quer ir, mas não quer dizer não. Eu disse, a gente vai vendo e qualquer coisa eu lhe falo. Combina. Qualquer coisa eu falo. Qualquer coisa eu digo. falo. Exatamente, é a resposta padrão, né? É. E aí passaram-se as horas, isso tinha sido de manhã. Quando chegou na hora do jantar, a adoração era por volta das 7h30 da noite. Eu tava na casa da minha avó, quando meu pai morreu, eu passei a morar num quarto, eu, minha mãe e meu irmão, na casa da minha avó, porque minha mãe não conseguia voltar pra nossa casa, então foi um longo processo até a gente vender a casa, enfim. E aí eu, jantando, do nada veio do nada não, hoje eu sei que foi o Espírito Santo que me moveu ali, né? Mas do nada veio uma coisa assim dentro de mim, você precisa ir pra essa adoração. E do jeito que eu tava, eu deixei o meu prato e disse à minha mãe, eu vou ali e volto já. Eu peguei a moto, saí, liguei pra Rafa no caminho, Rafa, tô indo pra adoração. Ela não entendeu Como nada, assim? né? É. Ela tava num evento trabalhando. E aí eu fui, cheguei na capela do Santíssimo, já tava acontecendo a adoração. Eu sentei o mais longe que eu podia. Isso foi na Fraterno? Não, Não. isso ainda, A a gente comunidade ainda não não- chegou. Sim, É.
Entendi. Isso foi a minha conversão mesmo tá. até chegar na comunidade Fraterno Amor, né? E aí era na capela do EJC Neves, que na época era ali no Bessa, próximo ali à igreja Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, era por ali. E aí eu, quando entrei na capela, eu olhei para Jesus Eucarístico e falei: Deus, se dizem que tu é tão grande, como é que tu tá dentro desse pedaço de pão? E me sentei o mais longe que eu podia. E fiquei lá, sentado. E aí, com pouco tempo, chegou um menino com uma imagem da Sagrada Família, me entregou e falou: olha, filho, olha, meu irmão, Maria mandou lhe entregar isso aqui, disse que lhe ama muito. Aí eu segurei, aí eu falei: sim, mas é pra eu fazer o quê com isso aqui? Eu tinha um ensaio logo em seguida da adoração, então meus planos era passar por lá, já que algo tinha me movido até ali, era passar uns 20 minutinhos e ir embora, né? Aí ele falou: eu vou precisar sair, mas fica até o fim que vão te explicar por que tu recebeu isso. Aí eu já fiquei indignado, né? Putz, perdi o ensaio. Aí eu segurei, Rafa chegou nesse intervalo, e aí tava acontecendo a adoração, pediram para que todos os casais se aproximassem do Santíssimo para rezar pela vida dos casais que ali estavam. E aí Rafa pegou e se levantou e bora. Aí eu falei: não, vá lá, reze por nós. Ela: não, mas tem que ser o casal. E começou o moído dentro da adoração. Vamos, não vamos. E mulher, quando quer, tem que ir, né? Aí eu: tá certo. Aí por um pouco de insistência. Olha. E aí eu peguei e fui. Tava todo mundo ajoelhado ali, eu me ajoelhei diante do Santíssimo também. Tava todo mundo de olhos fechados, eu fechei os olhos. Eu fazia o protocolo, também não era o rebelde não, né? E aí quando eu fechei os olhos, começaram a rezar pelos casais. Quando chegou em nós, mesmo de olhos fechados, você sente quando passa alguém ao seu lado, né? E aí eu sentia a todo momento 3 pessoas ao meu redor rezando por mim. E aí eu vi a voz de uma mulher falando: filho, ouve essa canção. E era uma música que minha avó ouvia no radinho há muitos anos atrás. É uma das poucas católicas que eu conhecia naquela época. Era aquela: ninguém te ama como eu. E aí então vamos fazer, né? Daqui a pouco, né? Bora, quer? A gente faz agora. Eu acho que, né, Rafa? Eu acho que Qual a gente... tom? Essa daí eu não sei tocar não, mas a gente vai atrás. Qual tom? Qual tom? Bora, a gente descobre aí. Pera aí, viu, gente? Descobre aí, gente. É o e tempo aí, vocês... a gente tá aqupor conversando, você que talvez entrou aí no podcast aí por ilusão, ou de alguma forma você não sabe que paraquedas chegou na sua vida, mas estamos aqui com a Rafaela e com o Felipe. Eles são daqui de João Pessoa. Eles estão partilhando um pouco da experiência deles como casal, como família, a experiência religiosa, a conversão de cada um, a importância de Rafaela na vida de Felipe, né? Não só a esposa, a mãe que ela é hoje, mas também a mulher de Deus, né? A pessoa que levou ele para os braços de Deus, assim. Que missão linda, né? Ser admirável. Não, foi pura graça de Deus, porque hoje, olhando assim, a forma como as coisas aconteceram, eu fui muito imatura nesse processo, mas foi uma graça de Deus mesmo, tudo o que aconteceu nas nossas vidas, e que bom que de alguma forma, mesmo com todas as minhas misérias, né, eu consegui ser instrumento de alguma forma na conversão dele. Mas... Canta aí, padre. Ninguém te ama. Hoje a minha voz da estreia tá daquele jeito. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Olha aí, que lindo, gente. Essa música fala muito mesmo, né? Essa música é uma experiência profunda. É uma música que já tem um tempo já,
Mas para você ver uma canção, né, que marca, né? Quando é uma inspiração divina mesmo, ela é viva, né? Ela toca de formas diferentes. E fora assim, que ela é simples, mas ao mesmo tempo profunda, né? E claro, né, isso aí é uma versão que o Eugênio fez, é do Martin Valverde, né? Mas muito bem feita, né? E é justamente isso que sim, mas você não concluiu a sua história que eu pedi para você cantar. Então, e aí tinham 3 pessoas, uma mulher pediu para eu ouvir essa canção. E aí enfim, eu ouvi a canção e, assim, fui experimentando uma paz interior que há muitos anos eu não experimentava, né? E aquilo foi me invadindo e aí uma pessoa começou a rezar por mim. Era um homem, né? A voz de um homem falando... não usa de palavras fortes, porque eu falava, né, que confissão era para manipular a sociedade, que o dízimo era para controlar o dinheiro do povo. Aí ele falava, não usa de palavras fortes, tua vitória está perto. E aí ele falou, não tenha medo. Quando ele falou, não tenhas medo, eu caí de cabeça no chão. E aí depois eu vim descobrir, eu costumava dizer que eu desmaiei, Ele né? saiu do lá dizendo todo mundo que desmaiou na adoração. Mas, na verdade, é fusão do Espírito Santo, né? Nós somos formados corpo e alma, tudo que a gente faz na alma reflete no corpo, tudo que a gente faz no corpo reflete na alma. E foi uma dose de amor tão grande na minha alma que eu, assim, de fato, era inquestionável para mim que foi a ação de Deus, porque eu não acreditava naquilo. Eu dizia que era teatro. Eu, quando via Rafa comentar alguma coisa nesse sentido, eu falava, isso daí é teatro. Todas as vezes. Eu assim, falava, até este episódio, todas as vezes que eu falava de qualquer experiência do tipo, na adoração que eu vi, que eu senti, é teatro. E aí, quando eu caí no chão, uma pessoa botou a mão no meu coração e minha primeira pergunta ao entrar na capela foi, Deus, se dizem que tu é tão grande, como tu tá dentro desse pedaço de pão? E aí a pessoa botou a mão no meu coração e falou, e não duvides que sou eu que estou aqui. E ali eu costumo dizer que foi a queda de Saulo de Tarso do cavalo. Eu, de fato, não tinha como questionar mais nada relacionado à fé católica. Para mim, aquele dia foi suficiente para eu buscar, mesmo com minhas misérias, com minhas pobrezas, com minhas limitações, buscar sempre me ajoelhar toda vez que eu ver o Santíssimo, toda vez que eu vejo Jesus Eucarístico, porque naquela noite eu vivi uma experiência com Jesus na Eucaristia, eu vivi uma experiência com o Espírito Santo, porque através da efusão do Espírito Santo. E tem um detalhe nessa conversa, que foi quando acabou esse momento, né, eu levantei ali todo constrangido, meu Deus do céu, uma vida inteira de argumentos foram embora, e agora o que é que eu vou fazer, né, meus estudos, vou ter que atualizar todos. E aí, porque assim, bate aquele constrangimento, porque o amor de Deus, ele constrange, e ao mesmo tempo bate aquela sede do amor dele, né? Eu sentia isso ao mesmo tempo, era o constrangimento e a sede. E aí, quando eu me levantei, né, todo errado, como a gente diz aqui, né? Aí tinha um momento de partilha no final dessa adoração. Aí disseram, olha, quem quiser partilhar. E eu nunca tinha falado de Deus assim, abertamente, né? Aí eu levantei a mão antes de todo mundo. Aí eu comecei a falar, cheguei aqui, não acreditava em Deus, desafiei, uma pessoa me deu essa imagem aqui, que depois eu descobri que aquela imagem da Sagrada Família é porque durante um mês iriam ficar rezando por minha vida. Eles tinham essa dinâmica dentro do grupo de oração. E aí eu falei, uma mulher veio, rezou por mim, tinham 3 pessoas e não sei o que. Aí quando eu acabei de partilhar, me chamaram no canto e falaram, Felipe, não tinham 3 pessoas rezando por você. Tinham 2 pessoas, um deles... 2 homens. 2 homens, um deles escravo de Nossa Senhora, através do Tratado de São Luís Maria Montfort. E eu descobri que, além da experiência com Jesus Eucarístico, com o Espírito Santo, eu também tive uma experiência com Nossa Senhora. Porque aquela voz ali é inconfundível, foi marcante. E na minha família, a parte evangélica dizia que Maria era uma mulher qualquer. E eu tinha essa resistência também à Nossa Senhora. Então, a partir daquele dia, o Felipe que entrou na capela passou a inexistir dentro de mim. Nasceu um novo Felipe, que era o Felipe que queria as coisas de Deus. É o Paulo, né? Eu entrei Saulo de Tarso e saí Paulo daquela capela. E aí a confissão, por exemplo, que era uma coisa que para ele era um absurdo, tabu. Assim. Tipo, isso não existe, sabe? Como é que vocês ainda... Isso é coisa do século passado, para controle, enfim... E aí ele disse, Rafa, eu queria, mas eu não consigo aceitar a confissão.
E nessa época eu já me confessava há um bom tempo com um padre que, inclusive, nos acompanhou também por muitos anos. Estava lá no nosso casamento, batizou no batizado de Clarinha, nossa primeira filha, enfim. E eu, Filipinho, faça o seguinte, vá, sente na frente do padre e diga, padre, eu não acredito na confissão. Você vai, você não quer mudar isso, você não está disposto, você não reconhece que agora, mergulhando na fé católica, você não reconhece que falhou, que errou, com todos os seus argumentos a vida toda, não já existe o arrependimento? Então vá lá e confesse isso, eu não acredito. E ele foi e fez isso. Só que ele disse que ia entrar e falar isso. Ele saiu 2 horas depois. Eu digo, meu filho... Eu cheguei na frente do padre e falei, padre, eu não acredito na confissão, mas eu quero acreditar. Então vamos lá. Isso aí é muito importante, que vocês dois estão aí partilhando, né? Talvez tenha tanta gente agora, nesse momento, que está passando por isso, né? Às vezes não acredita mais na graça de Deus, no poder de Deus, né? E, ao mesmo tempo, identificar isso através de um processo, né? Eu acredito muito nos processos. Sim. Eu sou uma pessoa que acredita muito no processo. Eu sou fruto de um processo, da paciência, da tolerância e da misericórdia de Deus, né? Que é dessa forma que a gente consegue enxergar o futuro da humanidade. Porque eu, como padre mesmo, assim, às vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Mas você ainda tem fé na humanidade? Depois de tanta coisa ruim que, né, a gente vivencia, né? O tempo todo ali, só notícias ruins, coisas ruins acontecendo, né? Como a gente tem acesso à vida das pessoas, assim, à intimidade das pessoas, a gente fica assim, às vezes tem hora que você fica pensando, impactado, assim, né? Impactado. O tempo todo você está ali recebendo só angústia, né? Doença, morte, desilusão, depressão, tristeza. Quer dizer, é uma carga muito pesada, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, o que é que nos motiva? É entender justamente esse fator de que Deus, ele não desiste, ele não vai desistir, ele não desiste da gente. Porque se fosse para esse mundo se acabar, já teria se acabado, né? Porque tantas coisas horríveis que a gente já presenciou na história, mas porque Deus acredita no ser humano. E acredita também no potencial que um pode traduzir na vida do outro, né? Sim. Hoje, a Alfa poderia nem ser sua esposa, Claro. mas Deus deu mais a você. Ele lhe ama tanto, ele foi tão generoso com você, né? Que ele lhe deu não só uma esposa, né? Uma mãe, mas deu uma intercessora na sua vida, né? Então isso é muito importante, assim, né? Sem dúvida. Tá vendo que era para vir vocês dois? Assim, que essa história precisa ser dita, né? Sim, claro. E você falando, com certeza você viria e ia falar minha esposa, mas assim, ouvir da Rafa o que ela falou agora, né? Da persistência, da insistência, olha, do crer. Depois desse processo, muitas vezes ele foi o inverso, assim. Muitas vezes eu estava mais fria, mais, sei lá, desacreditada, não sei se seria essa palavra, e Felipe quem puxava, sabe? Por isso que eu acho importante o processo que o senhor mencionou. Porque não foi um repente que ele foi do 8 ao 80, mas ele fez o caminho da forma certa. Ele mergulhou na nossa doutrina. Ele não só falava da boca para fora, eu acredito em Nossa Senhora. Ele foi estudar sobre, ele passou a consumir livros de grandes santos, grandes obras da nossa igreja. Então, assim, ele viveu o processo. Porque, assim, até então, tudo meu era muito racional. Então, a minha fé também se tornou... A gente olha Santo Agostinho, né? Que também teve essa racionalidade, né? E essa conversão, né? Que até o Tarde Te Amei, né? Que é muito conhecido dele. Tudo passava muito pela razão comigo também. Então, eu tive que, de fato... tanto que um movimento que aconteceu, muito comum entre os meus amigos, foi... Eu, quando saí dessa experiência que eu acabei de relatar aqui, da adoração... quando eu saí dessa experiência, eu chegava para os meus amigos e contava, né? Eu fui lá e desmaiei, e não sei o quê, era Deus falando comigo e tal. E a reação de 100% dos meus amigos era: Felipe, eu só tô acreditando porque é você que tá me contando. Porque se fosse outra pessoa, eu já saberia que era
mentira, ou que era algo mais de alguém que é fanático, né? Que teve ali aquela conversão superficial, né? E, tipo, queria mostrar, queria convencer as pessoas, né? E nunca foi meu objetivo convencer ninguém do que eu vivi, porque eu sei o que eu vivi. Então, quando eu conto, é no intuito de contagiar. A nossa vida é muito essa, de contagiar. Olha o que eu era, olha o que eu sou e tira as tuas conclusões. O problema é teu. E tá vendo que é mesmo o seu estado de negação, né? Ateu, digamos assim, Sim. diante dos seus amigos também, que queira ou não queira ali, existe um grupo que quer aprovação, então eles vão ali, vão se alimentando, né? Até bem na negatividade. Mas mesmo assim você se tornou um grande evangelizador para eles também. Olha a resposta dele. Eu só acredito porque foi você, e eu sei que você e engraçado, é uma pessoa padre, que negou tudo isso. Quando né? eu passei por isso, eu falei, Rafa, eu quero saber onde é que tem adoração. Na ele cidade fez toda. Todos os missa, dias estávamos numa igreja diferente. Eu queria sim, porque foi algo que eu nunca experimentei antes, né? E quando você experimenta Deus, não é uma coisa qualquer, assim, né? Que marcou muito também o nosso relacionamento, que junto com a confissão, era uma coisa que para ele era assim, ele dizia, é impossível. Quando eu falava com ele sobre a castidade, ele dizia, é impossível, não tem como. É contra a natureza, não tem condições, assim, para ele era, sabe, não tem como. E quando ele viveu esse episódio, este dia, ele foi me deixar em casa, a gente na porta do elevador, deixando ele no elevador, que ele ia embora, ele disse, Rafa, não sei como é isso aí, mas eu quero viver aquele negócio lá que tu fala, a castidade. Eu me propus, então, eu me propus naquela altura, né? Ele achava que era impossível. Ele se propôs a viver, porque quando ele viveu aquele momento e viu assim, não tem mais como negar. Ele sabia que precisava mergulhar, de fato, naquilo. Passo a mais, né? Não avançar, tinha como né? só contar por aí a coisa bonita que ele viveu. Não tinha. Que concretizar eu tinha que assumir os compromissos que Deus me pedia. E paralelo à decisão, ele quis estudar. Não, certo, porque às vezes ele me perguntava, assim, lá no início, quando eu comecei a falar sobre castidade para ele perguntava, mas por quê? Aí eu dizia, tipo assim, não sei exatamente, mas a minha mãe sempre me disse que tem que ser, e a igreja disse que tem que ser. Eu nunca tinha parado realmente para entender o que era castidade. Por muitas vezes na vida eu achava que era só a continência. Né? Eu não entendia que era uma virtude que protegia o nosso amor do egoísmo, que era muito mais profundo do que só não ter relações sexuais no ou no namoro. E aí a gente passou a estudar e por conta dele eu mergulhei e passei a entender o que de fato era a castidade. Então, isso foi uma coisa que marcou muito o nosso namoro, porque depois ele testemunhou isso no programa de Fátima Bernardes na Globo. Foi a maior repercussão na época. E essa exposição também foi um convite aos dois a mergulharem ainda mais na nossa fé católica. Porque agora... Na verdade, quando eu fui, né? Que eu ia chegar lá, mas quando eu fui, foi Deus dizendo... Ele pegou a maior miséria que eu tinha, a maior desordem que eu tinha, que era na sexualidade, né? Porque eu nunca bebi, nunca fumei, nunca tive nenhum vício. Mas eu tinha essa desordem, né? E ele pegou isso e em um pequeno sim que eu dei ali, ele repercutiu a nível até internacional, né? Porque entraram em contato do Vaticano na época, eu dei entrevista para a Aletheia, dei entrevista para site dos Estados Unidos, da África. Enfim, foi uma coisa que repercutiu para além Brasil. E, assim, foi um sim muito específico que Deus me pediu. Que ele sabia o quanto me custava aquilo, mas ele viu que realmente eu estava disposto a fazer a vontade dele. E foi uma coisa assim que até hoje, eu recentemente estava conversando com uma pessoa que me acompanha há muito tempo, desde os Gonzagas, é uma pessoa que sempre tá me apoiando, ouvindo minhas músicas e tal. E eu perguntei como eu sou visto aí na tua cidade, que ele é de Brasília. Ele falou, Felipe, em muitos ciclos de amizade que eu tenho, as pessoas lhe conhecem mais pelo que você é e pelo seu testemunho do que propriamente por sua história com a música e com a banda. E aí eu vi que Deus ele faz algo sempre a mais do que a gente imagina, né? Ele tá sempre botando a gente em um patamar que a gente sabe que a gente não merece, mas ele vai, e de sim que nós damos a ele, ele vai mostrando os frutos desses sims, né? À medida que a gente vai andando. Esse processo, né, que vai sendo complementado também. A gente vai dando o nosso sim, Deus vai também, né, correspondendo com aquilo que a gente busca, né?
Meus queridos, que maravilha, viu? Que história linda, tanta coisa bonita, tanta coisa profunda, né? Que testemunho bonito como casal que vocês têm, que nos ajuda e que ajuda tanta gente aí. Eu tenho certeza que o pessoal lá que está assistindo está impressionado como eu também, né? Com a consciência, com o desejo de vocês buscarem a santidade junto, buscar viver, né? Na honestidade, na certeza de querer incluir as filhas, a família, né? Isso é um ambiente muito saudável, né? A gente pode dizer que é um ambiente saudável, é isso, um ambiente que ambos não deixam de ser, cada um com suas características, de ser quem é, mas ao mesmo tempo buscando o mesmo ideal, né? Sim. E, gente, ó, então, a gente quer dizer que esse Assim Seja de hoje, ele também foi patrocinado, digamos assim, né? A gente tem os apoios também do pessoal aqui que está dando para nós essa oportunidade de gravar esse nosso primeiro programa. E você também que quer ser um apoiador desse programa, estamos aqui de portas abertas para, assim, você fazer parte também desse grupo de evangelizadores também. Porque vocês viram quanta coisa bonita, quanta coisa profunda a gente já escutou desse casal. E a gente quer agradecer justamente o Espaço Católico Divino Amor, que fica lá no Meg Shop, aqui você que é de João Pessoa, ou que visita a capital paraibana, você pode ir lá no Meg Shopping, no primeiro piso. Uma loja linda, eu tive lá, cheirosa, viu? Uma loja Eu ia comentar, bonita, a gente passa na frente ali no corredor, o cheiro, o perfume, ela disse que era o perfume do céu. Então, a Cibele e a Fernanda estão lá, esperando você. Gente, e eles pediram para fazer aqui a propaganda. Estamos já entrando no mês de agosto, né? Hoje é 1º, né? 31 de julho. Pronto. A gente está gravando esse episódio nesse dia, mas a gente não sabe se vai nesse dia, tá bom? Então, elas pediram para divulgar para vocês, olha, um kit da Quaresma de São Miguel. E tem até o cheiro da loja. É uma vela, tá certo? Que a gente sabe muito bem que quando a gente vai fazer a Quaresma de São Miguel é necessário ter uma vela abençoada. O texto de São Miguel também. Ó, o texto de São Miguel, como é bonito. Mostra aí, Felipe. Pessoal. Aí, ó. Aqui, ó, gente, tem uma relíquia também de São Miguel também lá do santuário. E o devocionário de São Miguel também. Que aqui você, no final, ela estava explicando que tem até como é que chama isso, meu Deus? Tem o dia que você faz o evangelho de hoje, né? As meditações diárias. Isso. Sim. Muito obrigado, meu filho. Às vezes fogem as palavras. Tá certo? A data, o evangelho de hoje, as intenções e os nomes das pessoas que você quer rezar também. Então, é muito completo. Tem aqui o devocionário de São Miguel, contando a história de São Miguel, da aparição de São Miguel, tudo que reflete essa experiência da Quaresma de São Miguel. Então, você também tem um cartãozinho com a oração de São Miguel, né? E tudo isso aqui vai dentro dessa caixinha aqui, que a nossa Fernanda e a nossa Cibele, lá na loja Divino Amor, está aguardando vocês, tá bom? É isso, gente. Então, obrigado mais uma vez, Fernanda, Cibele, por essa experiência. E claro, né? Vocês não iam sair daqui sem um presente do Divino Amor, né? Que ela fez questão de deixar para o casal. Que não é isso. Ah! Tá certo? Deixa eu pegar aqui. Ela disse assim, entregue esse presente ao casal. Olha que coisa linda. Olha, Diário vocês bíblico. verem. Diário Lindo. Bíblico Que lindo, olha E só, já gente. 2024. 2024. São Miguel Entregue. Arcanjo defendendo de combate. Muito Diário obrigada. Bíblico. Obrigado, padre. Cibele deixou aqui, gente, para vocês. Então, vamos lá e nos ajude a divulgar também essa marca tão especial aqui, né? Que é uma loja importantíssima também, que tem muitos itens católicos também, né? E mais uma vez, se você quiser ser um colaborador, venha para a família Assim Seja, né? Como a gente mesmo disse que o nome do nosso podcast é esse. Gente, ó, a gente já está chegando no nosso final. Eu disse que a gente gostava de falar um pouquinho. Né? Não, maravilhoso. A gente quer agradecer demais a Deus e firmar, né, que esse programa eu acho que é importante ele acontecer, sabe? Eu acho que escutando a história de vocês, assim, deixa bem claro para mim também, assim, a gente vai fazer esse esforço para a gente manter no ar, a gente vai pedir a providência divina para que tudo isso
aconteça, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão em casa ou em qualquer lugar que estão escutando esse podcast, eles entenderam muita coisa, como eu entendi também, né? Então, eu quero agradecer a vocês por essa disponibilidade. A gente sabe que foi muito corrido, né? A agenda de um, a agenda de outro, mas conciliar isso, eu acho que já estava nos planos de Deus também essa tarde aqui. Sem dúvida, Padre. A gente que agradece e deseja que Deus continue abençoando a vida do Senhor, esse projeto que eu acho que ele é um projeto que, como o senhor falou, vai chegar nas casas, nos corações e em pessoas que a gente nem imagina, né? Poder estar aqui é motivo de muita gratidão. Falo por mim, uma grande por Rafa. alegria, de verdade. E assim, já tem 2 ouvintes fiéis aqui, independente do nosso episódio, porque eu acredito demais que é um canal de graça, assim, para muita gente, que talvez o senhor ou as histórias que passarem por aqui, né, não tivessem como ter acesso de outra forma. Então, eu tenho certeza que é um projeto sonhado primeiro por Deus, assim, que vai dar muito certo. Conte Deus conosco. quiser. Conte conosco. Obrigado mesmo. A gente tem se esforçado bastante, né? Trazer histórias, trazer conteúdos, né? Como diz a expressão hoje em dia, o conteúdo. Né? Sim. Mas, sobretudo, trazer as histórias que marcam a vida humana, né? A gente tem a proposta também de trazer terapeutas, psicólogos, enfim, tudo aquilo que ajude as pessoas a refletir melhor a sua vida, né, suas questões, e a gente está aqui para isso também, né, trazer alguns amigos padres também para dividir um pouco desse conhecimento, né. Então, meus queridos, vamos encerrar com música, né? Vamos encerrar com música, esse nosso primeiro podcast, gente, que maravilha. Quero agradecer demais a vocês que ficaram conosco até esse momento agora e dizer que em breve nós estaremos disponibilizando o nosso segundo, né, episódio 1, o segundo episódio, e a gente vai pedindo a Deus essa graça também, né? Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a Rafaela, Felipe, que assim seja. Assim seja. Vamos lá, cantar uma música aqui desejando dias mais belos a todo mundo. Clareia o céu que anuncia o dia que vem. Me apego à fé, nem sempre a vida é como se quer. Pois é, mas se tem paz, se tem amor em cada um de nós, vai clarear, vai ter calor, nenhuma sombra vai esconder o sol. Dias mais belos, eu quero viver com você. Dias mais belos, escolho viver com você, e eu não vou deixar de te amar. Quando o sol se for e a noite chegar, menina, eu não vou deixar de te amar enquanto houver dia. E eu não vou deixar de te amar quando o sol se for e a noite chegar, menina, eu não vou deixar de te amar enquanto houver dia. Obrigado, Pai. Lindo! Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a cada um de vocês.